Capítulo 6. Noites Eternas. À porta do quarto de Robbie, os outros abriram caminho para o padre Bishop. Ele viu o colchão do garoto se movendo para frente e para trás. O menino estava deitado perfeitamente imóvel, relatou Bishop depois, e não fazia esforço físico algum. O movimento em cada direção não excedia 7 centímetros, a ação era intermitente e parou por completo depois de um período de aproximadamente 15 minutos. Bishop pegou a garrafinha de água benta abençoada em nome de Santo Inácio e a aspergiu na cama com o sinal da cruz. O movimento cessou de modo abrupto, mas recomeçou quando o padre saiu do quarto, escreveu o sacerdote em seu estilo imperturbável e em terceira pessoa. Robbie berrou, uma dor aguda pareceu atingir R na barriga, como o padre descreveu. A senhora Manheim correu até a cama e puxou as cobertas. Levantou a blusa do pijama o bastante para revelar arranhões em zigue-zague em linhas vermelhas e grossas no abdômen do menino. Bishop anotou de modo exato que ao longo de 15 minutos, o garoto não ficou fora da vista dos 6 espectadores, a saber, o próprio padre, os pais de Robbie, o tio e a tia e, provavelmente, a prima Elizabeth. O colchão logo parou de tremer e todos deixaram o quarto. Robbie parecia estar prestes a pegar no sono. Eram 23h15. No dia seguinte, quinta-feira, 10 de março, o padre Bishop começou a conversar com um amigo íntimo, o padre William S. Balder, S.J. Os gritos de Robbie ecoavam na mente de Bishop enquanto ele relatava o que vira e ouvirá. Balder, tragando o inevitável cigarro Camel, ouvia com atenção. Aquela não era uma simples discussão jesuíta sobre os detalhes da teologia agostiniana. Tratava-se de um menino, um garoto de 13 anos, com algum tipo de problema espiritual, e Balder se interessou de imediato. Ele passava muito mais tempo lidando com pessoas problemáticas do que com teologia. Diferente da grande maioria dos jesuítas na comunidade, Balder não lecionava. Era pastor da St. Francis Xavier Church, nomeada em homenagem a um jesuíta do século XVI, São Francisco Xavier, que foi um dos 6 homens da Companhia de Jesus original de Inácio. A St. Francis Xavier Church era mais conhecida como Xavier ou College Church. Embora tenha sido construída e administrada para servir essencialmente aos alunos e ao corpo docente da universidade, Xavier também era uma igreja paroquial que servia à grande comunidade católica ao redor da universidade. A igreja em si, projetada no mesmo estilo de uma catedral na Irlanda, foi construída com calcário local e tinha detalhes em calcário de Indiana. Ela tem um ar gótico poderoso e imponente, com uma enorme nave sustentada por pilares e uma alta abóbada em leque. Críticos arquitetônicos a consideram um belo exemplo do renascimento do gótico inglês do século XIX. Como pastor, Balder respondia ao reitor da universidade e ao arcebispo Ritter, que, como ordinário da arquidiocese, era o superior de todos os padres em sua jurisdição. Porém, na verdade, Balder tinha bastante autonomia. Apesar de ser um membro da comunidade jesuíta, ele não fazia parte do corpo docente da universidade e pertencia mais aos seus paroquianos do que à comunidade jesuíta. Dizia-se que ele não perderá uma única vigília em Saint Louis nos últimos 10 anos. Enquanto os jesuítas da comunidade viviam em uma casa comunal e faziam as refeições à mesa do refeitório, Balder vivia, como qualquer pastor, em um presbitério, uma pequena casa de madeira aninhada entre a igreja e uma residência jesuíta chamada Veragem Hall. Balder era o administrador de uma igreja movimentada, com uma agenda cheia de batismos, casamentos, visitas a doentes, funerais e vigílias. Ele estava sempre acessível para qualquer um que batesse à porta do presbitério e nunca parecia se cansar de ouvir as pessoas que o procuravam com seus medos e delitos. 1 ou 2 novos padres jesuítas eram enviados para ele como pastores assistentes a cada poucos meses. Eles eram jovens, tinham acabado de ser ordenados e estavam a caminho da terceira provação, que durava 1 ano, uma pausa nos serviços espirituais antes de receberem suas primeiras grandes tarefas acadêmicas ou escolásticas. Balder, com 52 anos e natural de Saint Louis, tinha se juntado à Companhia de Jesus aos 17 anos, após completar o ensino médio na Saint Louis University Academy, mais tarde chamada de Saint Louis University High School. Ele era baixo, robusto, com cabelo preto e queixo quadrado, com uma reputação por tomar ações frias e decisivas. Fumava cigarros Camel sem parar. Depois de sua ordenação, foi nomeado diretor do ensino médio na St. Mary's College, no Kansas, onde lecionara durante seus anos como escolástico. Depois, foi transferido para a Saint Louis University High School, e se tornou diretor da instituição. Posteriormente, foi nomeado reitor da Campion Jesuit High em Prairie du Chien, Wisconsin. Em 1942, embarcou em uma viagem de 4 anos como capelão do exército norte-americano, servindo tanto em campos europeus quanto nos teatros de guerra China-Birmania e Índia. Logo depois de deixar o exército, em 1946, tornou-se pastor da College Church. Balder era um jesuíta professo, uma distinção que não é compreendida de imediato por alguém de fora da companhia. O processo começa perto do final do período de treinamento filosófico, quando os escolásticos jesuítas recebem uma prova oral fatigante e abrangente em latim. Aqueles que tiram nota maior do que 6 de 10 são colocados no que era conhecido como curso extenso. Os outros vão para o curso breve. Apesar de os 2 grupos de escolásticos estudarem durante o mesmo período de tempo, o breve e extenso indicam a intensidade e a profundidade do rumo de estudo que cada um recebeu.
Um jesuíta que passa com sucesso pela primeira prova oral e depois por uma em teologia é um professo, desde que seu caráter moral também seja considerado distinto o suficiente. Ele faz um quarto voto, ou obediência ao Papa. Em diversos momentos ao longo de sua história, os jesuítas tiveram problemas com o Vaticano, e esse quarto voto é um gesto que salienta a aceitação da autoridade papal por parte deles. Jesuítas professos são qualificados para os postos de autoridade, tais como o padre provincial, o líder de uma província, ou o presidente de uma universidade. Em geral, apenas os jesuítas professos podem ensinar filosofia e teologia. Os jesuítas que não são professos são conhecidos como coadjutores espirituais. Durante os exercícios diários, os membros da Companhia de Jesus não distinguem uns aos outros como professos ou coadjutores. No entanto, a denominação está nos registros dos membros e tem um impacto nas suas carreiras. Como um jesuíta explicou, em vez de ser o veículo da companhia que o aceita, você jura obedecer ao Papa e nunca fazer nada que deprecie a companhia. Você aceita a companhia. Portanto, Balder, como jesuíta professo, estava acima de seu amigo Bishop, que não era professo. Todavia, como um pároco, ele seguirá uma carreira diferente. Para muitos jovens jesuítas da comunidade, Balder era mais um mentor do que um colega. Embora Bishop e Balder tivessem forjado uma amizade na comunidade jesuíta de Saint-Louis, o relacionamento deles naquele dia de março era complexo. Bishop queria, e conseguiu, um conselho de amigo por parte de Balder. Também conseguiu um conselho de um homem que, como um jesuíta certa vez o descreveu, era completamente destemido. Bishop não registrou sua conversa com Balder, e é arriscado especular sobre o que discutiram. Jesuítas, com seu ponto de vista de nossa da companhia, não são compreendidos ou analisados com facilidade por alguém de fora. Contudo, é sensato presumir que Bishop via a si mesmo como um professor que fora atraído para algo que estava além de sua experiência ou seu conhecimento. Faria sentido entregar o caso, como ele o chamava, para alguém que teria mais competência para lidar com o problema, Balder, o pastor Balder, o capelão do exército. Dadas as complexidades que os jesuítas conseguem tecer ao redor de questões morais, pode ter havido outra razão, Bishop considerava o amigo um homem santo. Para os jesuítas, havia uma distinção significativa entre piedoso e santo. Piedade pode ser vista ou fingida, mas a santidade vem de dentro, da alma e, se preciso for, é impetuosa. Um jesuíta que conhecia ambos os sacerdotes acreditava que, dos dois, Bishop era o mais piedoso, uma palavra evitada pela maioria dos jesuítas, que são notoriamente inflexíveis a respeito de sua religião. Os jesuítas defendem sua fé com rigor, fiando-se mais na razão do que na revelação. Bishop, com sua relíquia de segunda classe e água benta de Santo Inácio, parece ter agido de forma piedosa, se a piedade for uma superabundância da fé. Isso cheirava a credulidade, o que era uma ofensa intelectual para um jesuíta. Um jesuíta menos piedoso teria feito perguntas aprofundadas, investigado o histórico da família e provavelmente hesitaria antes de cruzar tão depressa o limiar da razão e entrar no reino do mistério. E, ainda assim, Bishop testemunhara algo que parecia estar além da razão. Mais tarde, ele escreveria que vira o colchão tremer e os arranhões em zigue-zague aparecerem no corpo de Robbie. O padre logo começou a fazer perguntas e investigar o histórico do caso. Porém, seu instinto inicial fora reagir com piedade e, dessa forma, acabará atravessando o limiar. Depois do primeiro acesso ao mundo de Robbie, Bishop pode ter sentido a necessidade de não depender apenas do seu senso de piedade. Ele pode ter desejado uma testemunha em que podia confiar, uma testemunha sacerdotal. E seu amigo Balder, um padre dedicado e experiente que vira a face da guerra, um jesuíta que outros jesuítas chamavam de homem santo, era um bom candidato para tal. No momento em que os dois padres terminaram a conversa na noite daquela quinta-feira, Robbie já estava na cama, após um dia calmo. Pouco depois, o colchão começou a tremer outra vez. Ruídos de arranhões encheram o quarto e começaram a bater em um ritmo como o de pés dando passos fortes. Era como se algo estivesse marchando na direção do menino. O alfinete no travesseiro abriu sozinho e a relíquia despencou no chão, como se tivesse sido jogada. Na sexta-feira, Elizabeth contou a Bishop o que aconteceu na noite anterior. O padre disse que voltaria à casa dela naquela noite com o padre Balder. Ela providenciou que seu pai fosse buscar Bishop Balder, que não dirigia, na College Church por volta das 22 horas. Balder se aproximava do final de uma novena exaustiva, 9 dias de devoções especiais na College Church. Diariamente, havia serviços de orações ao meio-dia, à tarde, na hora do jantar e às 21 horas. Balder oficializava, fazendo uma homilia em cada serviço. Ele não era um grande pregador, com a tendência de repetir palavras para enfatizá-las. No entanto, suas homilias, tiradas do cotidiano, eram sempre bem recebidas. A missa principal, completa com um coral, era às 21 horas da sexta-feira. A igreja estava lotada para o final da novena em homenagem ao santo patrono da igreja, Francisco Xavier. Balder era um homem devoto, e seus 3 anos como pastor na College Church o deixaram consciente do valor das relíquias, da água benta, das velas votivas e de outros atavios da fé. Essas coisas não eram assunto de discussões teológicas fundamentadas sobre o bem e o mal, eram legados dos dias medievais da igreja.
Balder, contudo, sabia que as relíquias e a água benta costumavam confortar e transmitir calma e até mesmo cura. Portanto, quando foi para a casa onde Robbie estava, levou consigo duas relíquias. Uma era uma relíquia de primeira classe de São Francisco Xavier, um símbolo pertencente ao tipo de catolicismo tradicional que deixava desconcertados os jesuítas que queriam que sua religião se tornasse mais atrativa para católicos modernos. Xavier, um missionário na Índia e no Japão, morreu em 1552 em uma ilha desolada na costa de Cantão, em Guangzhou, na China, e foi enterrado lá. 2 meses depois, sua sepultura e seu caixão foram abertos. Relatos da época dizem que o cadáver não tinha apodrecido, uma declaração conhecida sobre possíveis candidatos à santidade. Ele foi levado para Goa, a capital do enclave português na Índia, e consagrado em uma igreja. O superior-geral jesuíta mandou que o braço direito do corpo fosse decepado na altura do cotovelo e levado a Roma, onde foi colocado no altar de uma igreja. O que o padre Balder levou à casa em que Robbie estava era um pedaço do osso do braço direito de Xavier. A relíquia repousava em um forro de veludo, atrás de um vidro, em um relicário de ouro que se parecia com um pequeno ostensório. Balder também levou um crucifixo que fora entalhado para alojar duas relíquias de primeira classe. Uma era de São Pedro Canísio, um teólogo jesuíta do século XVI que fundou meia dúzia de faculdades e era um escritor e pregador zeloso da Contra-Reforma. A outra relíquia era de um grupo de santos conhecido como mártires norte-americanos, 6 jesuítas e 2 assistentes leigos assassinados por índios na área de colonização francesa na América do Norte durante o século XVII. Quando os 2 padres foram levados para dentro da casa, já se passava das 22 horas. Bishop apresentou Balder, que disse aos pais de Robbie que também iria dar a bênção sacerdotal. Como Bishop, Balder pôde recorrer a anos de experiência lidando com garotos da idade de Robbie. Ele conversou com o menino, delicadamente sondando o que estivera acontecendo. Então Robbie foi para o andar de cima para se preparar para dormir. O garoto estava alojado no quarto do primo Marte, que agora dormia em outro cômodo. Os pais de Robbie lhe desejaram uma boa noite por volta das 23 horas. Poucos minutos depois, ele gritou pedindo ajuda. Os pais de Robbie, Elizabeth e os pais dela dispararam escada acima e entraram no quarto do menino. Ele estava sentado, o rosto pálido. Em outras noites, quando algo acontecia, Robbie era encontrado passivo e aparentemente desligado do que acontecia ao seu redor. Naquela noite, ele se parecia com uma criança assustada. Robbie disse que sentirá algum tipo de força no quarto. O alfinete na relíquia de Santa Margarida Maria tinha se aberto e a relíquia se erguera acima do travesseiro, flutuara pelo quarto e atingira um espelho. Soou como o impacto de uma pedra, disse ele. O espelho, porém, não se quebrou. O garoto levantou o braço esquerdo. Havia 2 arranhões na forma de uma cruz na parte externa do antebraço. O padre Bishop se aproximou para examinar os machucados e perguntou se doíam. A dor, escreveu ele depois, era parecida com uma causada por esfolamento feito por espinhos. A cruz permaneceu clara durante aproximadamente 45 minutos. O padre Balder, interiormente abalado pelo que vira, leu com calma a oração da novena de São Francisco Xavier e abençoou Robbie ao mover o relicário de Xavier acima da cabeça do menino fazendo o sinal da cruz. Apenas os sacerdotes se deram conta de que um fragmento do osso do antebraço de um santo estava sendo usado para abençoar um garoto que acabará de manifestar uma cruz sangrenta no próprio antebraço. Balder prendeu o relicário em forma de crucifixo embaixo do travesseiro de Robbie com um alfinete, ao lado da relíquia de Santa Margarida Maria. Dessa vez, não houve estremecimento do colchão, arranhões ou pés marchando. Todos voltaram a desejar uma boa noite a Robbie e foram para o andar de baixo, onde Bishop começou a reunir fatos. Ele decidiu contar com o que fora treinado para fazer, pensamento racional e julgamento. Começou a criar um dossiê sobre o garoto e sua família. Intitulado Estudo de Caso, ele começa com o nome de Robbie, seu endereço, sua data de nascimento e sua religião. E continua, a avó materna, católica praticante até os 14 anos de idade. Avô paterno, católico batizado, mas não praticante. Pai, católico batizado, mas sem instrução ou prática. Mãe, luterana batizada. No andar de cima, tudo estava calmo. No pavimento inferior, Bishop coletava essas informações, junto com relatos dos eventos que remontavam a janeiro. Balder fazia uma pergunta aqui e ali, mas deixou a maior parte das questões a cargo de Bishop. Os padres estavam prestes a ir embora quando, lá em cima, veio o som alto de um estrondo. Mais uma vez, todos correram para o quarto de Robbie. O menino disse que estivera cochilando quando a garrafa de água benta deixada pelo padre Bishop na quarta-feira saiu voando de uma mesa, a aproximadamente 60 centímetros da cama de Robbie, e aterrissou a 1,80 metros dela, em um canto do quarto. Embora tenha atingido o chão com força, ela não se quebrou. Balder, sem dizer nada, tirou seu rosário do bolso e o colocou em volta do pescoço de Robbie. Ele se postou de um lado da cama e gesticulou para que Bishop fosse para o outro. Juntos, começaram a recitar o rosário. Robbie, como luterano, teria reconhecido uma das orações. Pai nosso, que estais no céu, o padre começou. Mas terminaram a oração com livrai-nos do mal e não acrescentaram a frase pois teu é o poder usada pelos protestantes.
O menino não notou, na verdade, quase ninguém jamais notou, que a frase livrai-nos do mal do Pai Nosso é uma forma moderada de exorcismo. Depois, Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, rogai por nós pecadores, para Robi, aquelas eram palavras estranhas vindas de desconhecidos de ternos pretos e colarinhos brancos. E essas palavras foram repetidas inúmeras vezes enquanto os dedos do Padre Bishop se moviam ao longo das contas pretas, como aquelas em volta do pescoço do menino. Ele olhou para baixo e as tocou. Robi se acalmou conforme as orações eram feitas, até o 10º Pai Nosso e a 50ª Ave Maria marcarem o fim do rosário. Então Balder, em uma homilia espontânea, contou ao garoto sobre 3 crianças da idade dele que viram algo que outras pessoas não tinham visto. A história de Balder era sobre Nossa Senhora de Fátima, uma visão que apareceu para 3 crianças que cuidavam de ovelhas perto de Fátima, em Portugal, em 1917. Balder contou a Robi que aquela linda mulher da visão era a mãe de Jesus, a Maria nas orações de Ave Maria que os padres tinham acabado de rezar. Ela se chamou de Nossa Senhora do Rosário e disse às crianças para rezarem o rosário, o que os padres tinham acabado de fazer. Balder falou um pouco sobre Nossa Senhora de Fátima. As orações feitas a ela, de acordo com o padre, chegavam até Jesus, e ele as respondia. Suas palavras acalmaram o garoto, que, sonolento, falou boa noite. Cada padre abençoou Robi mais uma vez, e então, por volta da 00:30, os padres foram levados de volta ao campus. A longa noite finalmente chegará ao fim. No entanto, aproximadamente 5 minutos depois de o pai de Elizabeth sair com os padres, as pessoas exaustas no andar de baixo, Elizabeth, a mãe dela e o pai e a mãe de Robi, ouviram o barulho de algo pesado sendo arrastado no quarto do menino. Eles se forçaram a subir a escada mais uma vez e se viraram na direção do quarto. Encontraram a entrada para o cômodo bloqueada por uma pesada estante de livros, cuja parte de trás estava virada para a porta. A estante estivera do outro lado da cama. Phyllis Manheim espiou dentro do quarto. Seu filho estava deitado, outra vez parecendo confuso e amedrontado. Um banquinho que estivera na frente da penteadeira estava agora perto do pé da cama. Phyllis abriu o caminho para entrar no cômodo e se deitou com o filho, confortando-o. A tia de Robi e Elizabeth conseguiram mover a estante para seu lugar original, ao lado da cama. Colocaram o banquinho de volta na frente da penteadeira. Então todos, exceto Phyllis, saíram. Ela permaneceu na cama com o menino. Segundo a mãe, eles ainda tentavam dormir quando sentiram uma força entrar no quarto. O banquinho perto da penteadeira tombou. Robi sentiu algo se agitar embaixo do travesseiro, depois percebeu que o crucifixo contendo as relíquias estava se movendo devagar ao longo do seu corpo até o pé da cama. Ele estendeu o braço para a relíquia de Santa Margarida Maria. O alfinete estava lá, mas a relíquia sumira. Robi ficou calado, assim como a mãe. Eles esperaram, sabendo antes mesmo de acontecer o que ouviriam e sentiriam em seguida. Então os arranhões e os estremecimentos do colchão voltaram, suaves a princípio, para depois aumentarem em violência. Os arranhões, cada vez mais altos, em tons mais e mais agudos, os engolfaram. O colchão chacoalhava com violência, se movendo em um ritmo insano e frenético. Por alguma razão, naquele instante Phyllis Manheim pensou na tia Rie. Ela saiu da cama, levando o filho consigo. O quarto, aos seus olhos e ouvidos, ainda era uma balbúrdia de arranhões e pancadas. Os outros, no andar térreo, ouviram os sons, mas dessa vez não subiram. Eles aguardaram, escutando a porta se abrir e fechar. Depois, escutaram Phyllis e Robi na escada. Nunca tinham visto Phyllis daquele jeito. Ela estava tão abalada que parecia à beira da histeria. A mulher falava em palavras ofegantes, sem conseguir completar as frases. O que ela disse e fez em seguida não foi documentado. O registro sobre os eventos subsequentes daquela noite longa e aterrorizante é vago. As 5 pessoas na casa, diz o diário do Padre Bishop, decidiram então fazer perguntas ao espírito. Phyllis Manheim os estava guiando de volta ao começo, as tentativas em contatar a Rie através de batidas, de acordo com seu sentimento de que, de alguma maneira, era ela, e não um demônio desconhecido, que estava fazendo isso conosco. Phyllis os reuniu, aqueles católicos da família do marido, Phyllis disse, a Rie é a causa disso. Temos que entrar em contato com ela. É sobre o dinheiro. A mãe de Robi relembrou os últimos dias de Rie. Todos conheciam aquela história. Rie estivera no limiar entre a vida e a morte por algum tempo. Na noite do dia 25 de janeiro, ela disse aos membros da sua família, o marido John, os filhos Danny e Mark e a filha Alice, para irem para suas camas e deixá-la morrer enquanto todos dormiam. Rie faleceu em algum momento entre as 2h e 2h30 da madrugada do dia 26 de janeiro. Não estão vendo? O colchão, os arranhões. Ouçam. Eles ouviram. O barulho no andar de cima tinha parado. Não estão vendo? Olhem a hora. Pouco antes das 3h. Phyllis tentou fazer com que compreendessem porque ela estava pensando na tia Rie. Ela sabia quando ia morrer. E voltou para nos contar alguma coisa e está tentando nos contatar na mesma hora em que morreu.
Eles começaram a fazer perguntas, com Phyllis conduzindo a sessão espírita improvisada. A sessão anterior se dera no dia 7 de março em volta da mesa da cozinha na casa do ramo luterano da família. Já essa sessão, liderada por Phyllis, por incrível que pareça, foi feita no quarto, cercada pelos arranhões e pelo colchão saltitante. Elizabeth e seus pais ficaram de fora, pois, como católicos, acreditavam que suas almas estariam em perigo perante qualquer tentativa de invocar os espíritos dos mortos. Apesar de Robbie ser o núcleo ou alvo óbvio do turbilhão no quarto, ele não participou do interrogatório da tia Rie. Phyllis Mannheim parece ter protegido o filho por instinto enquanto ia atrás de Rie. O único relato sobre a cena vem do diário do padre Bishop. Os detalhes foram dados a ele em fragmentos enquanto entrevistava cada um dos adultos, tentando manter o foco em Robbie e no que acontecia ao menino. Aqui, como em qualquer outro lugar do diário, Bishop se desliga como indivíduo, anotando apenas o que viu e ouviu ou o que as testemunhas com as quais conversou viram e ouviram. Ele tinha apenas uma missão, salvar Robbie do que quer que estivesse perseguindo. O relato do padre de como essa longa noite termina é frustrante, pois levanta questões cujas respostas já não estão mais disponíveis. Ninguém ligado àquela noite falou sobre o incidente a respeito do dinheiro de Harry. E, na sua diligência em obter fatos sobre Robbie, Bishop não deu seguimento a esse evento fascinante, ainda que secundário. As 5 pessoas na casa decidiram então fazer perguntas ao espírito, Bishop escreveu. Imagine aquele grupo reunido no quarto. De um lado da cama, onde um rosário fora rezado poucas horas antes, estava o irmão de Karl Mannheim, George, casado com Catherine, uma católica. Ao lado dele se encontrava Elizabeth, uma universitária, abatida e desnorteada pelo que seu lar tinha se tornado, pelo papel que desempenhara ao levar um padre àquele local. Lá estava ela no quarto do seu irmão Marty, vendo o colchão chacoalhar, ouvindo os arranhões que tinham recomeçado. Marty fora arrastado para aquele, o que quer que fosse, na primeira noite. Agora ele estava em outro quarto, dormindo tranquilo, ela esperava. Elizabeth ainda assimilava tudo aquilo. Em poucas horas, ela estaria procurando o padre Bishop para lhe contar o que acontecerá depois de o próprio Bishop e o padre Balder terem ido embora. Do outro lado da cama, estavam Phyllis e Karl Mannheim, parte da ramificação luterana da família. Eles tinham conhecido a Rie, a espiritualista que acreditava no tabuleiro Ouija. Agora, ao lado do colchão que tremia, iriam apelar para ela de novo. As perguntas feitas em meio à tempestade no quarto tinham como foco o dinheiro que a tia Rie escondera em uma caixa de metal pouco antes de morrer. O relato de Bishop não dá nome aos indagadores. Entretanto, parece muito provável que as perguntas foram feitas por Phyllis e Karl Mannheim, tentando contatar a irmã morta. As questões para a tia Rie, tal como onde está o dinheiro, foram feitas aos gritos. Em resposta, a cama tremia e pulava. Alguém gritava a Rie, pare. Os tremores paravam por alguns instantes, como se a Rie estivesse esperando uma pergunta. Então a indagação era repetida ou elaborada, está nesta casa. E a cama tremia. Assim, alguém, mais provavelmente Phyllis, interpretava os tremores, ela diz que não. A cama parava de tremer se a Rie concordava com a interpretação ou continuava a tremer se discordava. Phyllis acreditou que, através desse diálogo bizarro, ela e Karl conseguiram descobrir que a tia Rie escondera um mapa no sótão da sua casa e que apenas Karl conseguiria encontrá-lo. Esse mapa os levaria até a caixa de metal que continha o dinheiro, que, por sua vez, estava destinado à filha de Harry, Alice. Será que Karl deu uma escapulida, encontrou o mapa e depois o dinheiro? Apenas a família sabe e ninguém naquela época, ou agora, quis falar sobre a herança secreta da tia Harry. Registros no Tribunal de Justiça indicam que ela não deixou um testamento. Dessa forma, não existe nenhum registro público para mostrar sequer se ela tinha algum patrimônio a deixar. Para Robbie e seu caso, a questão da caixa de metal de Harry, e se ela foi ou não encontrada, é importante apenas porque mostra que a tia continuava envolvida na vida dele após a morte. Para Robbie e seus pais, ela se tornou uma lembrança insistente e talvez malévola, que, de algum modo, se manifestava como uma presença que batia e arranhava. A mente sensata quer enxergar as batidas e os arranhões como alucinações. No entanto, para Robbie e sua família, o que eles viam e ouviam era real. Eles acreditavam em seus sentidos, embora não entendessem por que vivenciavam aquela situação. Será que a tia Rie estava causando aquilo? Será que ela era um espírito inquieto vindo do além? Isso a transformava em uma manifestação do mal? Será que alguma coisa aconteceu entre ela e Robbie, algum segredo tão sombrio que agora o assombrava? Mais tarde naquele sábado, Elizabeth contou a Bishop o que tinha acontecido depois de ele e Balder terem ido embora. As perguntas estavam incomodando a ela e ao restante da família. A universitária tinha certeza de que algo perseguia Robbie, onde quer que ele fosse. Começara em Maryland e agora parecia piorar a cada noite. Balder, com o fim da novena, podia dedicar mais tempo ao mistério que Bishop lhe trouxera. Os 2 homens sabiam que a possessão demoníaca era uma possibilidade que tinham que encarar. O relatório de Bishop faz com que pareça possível que, naquele estágio, eles sabiam pouco, se é que sabiam de algo, sobre o exorcismo abortado feito pelo padre Hughes em fevereiro. Para eles, o caso era novo. Começaram a examiná-lo com rigor.
Se iriam pedir permissão ao arcebispo Ritter para realizar um exorcismo, precisavam de mais coisas além de relatos sobre relíquias que voavam e estantes que se moviam. Concordaram que Robbie poderia ter causado todos os incidentes que tinham acontecido até então em Saint Louis, incluindo a movimentação da estante, que eles estimavam pesar por volta de 22 quilos, pelo chão de madeira encerada. Também acreditavam que precisavam tratar os relatos dos pais sobre as ocorrências em Maryland como boatos. A lista de 14 testemunhas de Phyllis Manheim era interessante, mas os sacerdotes também tinham que considerá-la um boato. O próprio Robbie era um enigma. Balder e Bishop o compararam com os adolescentes que tinham ensinado. Ele era um menino comum de muitas maneiras, não era muito estudioso, preferia quadrinhos a romances clássicos. Um pouco mimado, talvez, como era de se esperar de um filho único. Um bom garoto, obediente, que respeitava os pais e os mais velhos. Porém, ele era tão calmo e tão desligado. Parecia ao mesmo tempo consciente e abstraído do que estava acontecendo ao seu redor. Considerando que passará desde janeiro, poderia estar mentalmente doente. Ou, se não estava enfermo, estava à beira de um colapso causado pelas noites de sono interrompido. Assim como o padre Hughes se voltará para o ritual romano em fevereiro, Balder e Bishop faziam o mesmo agora. A sessão sobre exorcismo tinha 21 regras e observações sobre possessão e exorcismo. Uma regra insistia em um estudo de casos de possessão e alertava que um possível exorcista não deve acreditar prontamente que uma pessoa esteja possuída por um espírito maligno, pois a vítima pode estar sofrendo de uma doença mental. Como Hughes, eles procuraram sinais de possessão demoníaca. Eles não tinham ouvido o garoto falar em línguas, ou visto prever o futuro e eventos secretos, ou demonstrar poderes extraordinários. O que temos? Os jesuítas se perguntaram. Talvez não o suficiente. Havia um tipo de demonstração de poderes, um movimento aparentemente aleatório de tudo, desde frutas e cadeiras a relíquias e crucifixos. No entanto, isso pode não ter sido nada além da exibição consciente ou inconsciente das travessuras de um garoto. Esse tipo de fenômeno era o comportamento típico de um poltergeist, inevitavelmente centrado ao redor de um adolescente. Perturbador? Sim. Enigmático? Com certeza. Mas demoníaco? Talvez. Os dois jesuítas, Balder em especial, fizeram um estudo extremamente rápido sobre possessão. Billy Balder mergulhou de cabeça nos livros, um jesuíta relembra. Ele fez buscas em trabalhos teológicos na biblioteca da universidade, traçando a evolução do dogma da igreja sobre o mal, o diabo, o exorcismo e a possessão. Balder teria encontrado os espectros do jesuíta Del Rio, que tem o hábito de causar inúmeras comoções e perturbações. Interessante. Del Rio, sem notar, fundia a tradição folclórica do poltergeist com a possessão demoníaca. Tais modelos históricos de demônios mal definidos fortaleceram a opinião de Bishop Balder. A narrativa da família sobre o caso, registrada com tanto cuidado pelo padre Bishop, mostrava uma progressão clássica de infestação, o cerco parecido com o de um poltergeist ao redor de Robbie em Maryland, até a obsessão, ameaçado, marcado, mas ainda não dominado. Em seguida, viria a possessão em si. Talvez consigamos fazer com que isso pare por aqui. Bishop e Balder decidiram pedir ao arcebispo Ritter que encontrasse e designasse um exorcista para realizar o ritual antes que um demônio possuísse Robbie. Capítulo 7. A existência do mal. Nem Balder, nem Bishop quiseram ser o exorcista de Robbie. Durante a pesquisa apressada que fizeram, entre sexta-feira, 11 de março, e terça-feira, 15 de março, descobriram bastante sobre exorcistas para decidir que não eram os padres apropriados para tal tarefa. 2 casos, um na França no século XVII e outro nos Estados Unidos no século XX, os teriam convencido disso. O caso francês começou como uma epidemia de possessões entre freiras em um convento ursulino em Loudun, uma cidade no oeste da França, onde um padre devasso tinha acabado de ser queimado na fogueira por feitiçaria. Durante o frenesi que se seguiu ao seu julgamento e à sua execução, histórias sobre possessão afloraram no convento. Por fim, 17 freiras e algumas das estudantes, muitas delas jovens nobres, afirmaram estar possuídas. Exorcistas reuniram-se em Loudun. Então, em dezembro de 1634, com grande relutância, um superior jesuíta se dobrou aos desejos dos oficiais da igreja e despachou 4 jesuítas para a cidade como reforços. Balder e Bishop sem dúvida teriam ouvido falar sobre esse caso. Era um dos mais famosos nos anais jesuítas, embora pouco conhecido do público em geral. O best-seller de Aldous Huxley, Os Demônios de Loudun, em 1952, ainda não tinha sido publicado. Documentos sobre o caso eram extensos e estavam prontamente disponíveis para qualquer pesquisador sério. Embora feitiçaria e demônios ainda estivessem nas mentes cristãs na França do século XVII, a Europa emergira da Idade Média e estava à beira do Iluminismo.
Muitos católicos questionavam a probabilidade de possessão, e os jesuítas estavam entre os principais céticos, em especial sobre a epidemia em Loudoun. Uma razão para suas dúvidas foi o fracasso de qualquer suposta endemoniada em manifestar quaisquer sinais tradicionais de possessão. Nenhuma jovem demonstrou a habilidade de falar ou compreender um idioma previamente desconhecido. Nenhuma delas levitou ou exibiu força sobre-humana, embora pudessem realizar feitos prodigiosos de contorcionismo. Às vezes, elas passavam o pé esquerdo por cima do ombro até a bochecha. Também passavam os pés por cima da cabeça até os dedões tocarem seus narizes. Outras até conseguiam esticar as pernas para a esquerda e para a direita até se sentarem no chão, sem qualquer espaço visível entre os corpos e o chão. Muitos jesuítas acreditavam que as freiras que arrotavam, resfolegavam e se contorciam estavam apenas tendo ataques histéricos e fingiam possessão, fosse de modo consciente ou inconsciente. Contudo, um dos jesuítas enviados a Loudoun, o padre Jean-Joseph Surin, de 34 anos, acreditou. Ele se concentrou em exorcizar o que parecia ser o pior caso, a prioresa do convento, a irmã Jane des Anges. Antes da chegada de Surin, ela resistira de modo extraordinário às tentativas de expulsar os 7 demônios que, segundo ela mesma, estavam habitando várias partes do seu corpo. Ela disse que o demônio em sua barriga fora exorcizado com sucesso com a ajuda de um enema de água benta. A prioresa foi observada de perto tanto por testemunhas crentes quanto por céticas. Como Robbie, ela exibia arranhões que surgiam no corpo. Uma cruz sangrenta apareceu na testa dela e ficou ali por 3 semanas. Em um outro dia, durante uma sessão regular de exorcismo na capela do convento, ela se contorcia como uma acrobata quando gritou a palavra Joseph. Naquele instante, uma testemunha escreveu, a irmã Jane des Anges levantou o braço esquerdo e se ouviu uma cor surgir, uma vermelhidão leve, a correr ao longo da veia por 2,5 centímetros, e nela apareceram muitas outras manchas vermelhas que formaram uma palavra distinta, e foi a mesma palavra que ela falará, Joseph. O nome aparecia com persistência mesmo depois de a freira se ver livre dos demônios, e por quase 30 anos, ela viajou pela França mostrando a marca de sua possessão. Sua cura, de acordo com Surin, aconteceu depois de ele rezar para que os demônios saíssem da prioresa e o possuíssem. Por mais nobre que tenha sido o motivo do jesuíta, ele ignorou os avisos teológicos sobre não tratar com leviandade a possessão e o exorcismo. Suas experiências, descritas de modo eloquente nas suas anotações, levaram teólogos posteriores a acreditarem que Surin, um padre um tanto místico, fora levado a rezar para que os demônios se transferissem para ele. Os teólogos chegaram à conclusão de que a vítima de possessão foi apenas um engodo, a pessoa que Satã desejava era o próprio exorcista. Um teólogo jesuíta contemporâneo, avaliando o destino de Surin, escreveu que a possessão e a obsessão são perigos que somos incapazes de controlar e que nunca devemos desejá-los. Surin logo se viu possuído, e sua descrição daquele estado forneceu aos teólogos e psiquiatras atuais discernimentos sobre os efeitos da possessão. Para Balder e Bishop, as bem documentadas possessões de Loudoun teriam respondido algumas perguntas. O que significa estar possuído? Como devia ser para Robbie? Aqui está a resposta de Surin, em uma carta para um amigo jesuíta. Acho quase impossível explicar o que acontece comigo neste período, como este espírito estrangeiro está unido a mim, sem me privar da consciência ou da liberdade interior, e ainda assim fazer parte de um segundo meu, como se eu tivesse 2 almas. Sinto como se fosse perfurado por ferrões de desespero naquela alma forasteira que parece ser minha, e sinto até que os gritos proferidos pela minha boca vêm de ambas as almas ao mesmo tempo, e acho difícil determinar se eles são produtos da alegria ou do delírio. Ele sentiu a si mesmo se transformando em um demônio. Não conseguia suportar ficar perto das hóstias da comunhão. Quando tentava fazer o sinal da cruz, a outra alma afasta a minha mão, ou prende os dedos entre os dentes e os morde com selvageria. Os demônios de Surin, quer tenham vindo do inferno ou da sua própria mente torturada, o atormentaram durante 25 anos. Apenas pouco antes da morte ele se sentiu em paz. Outros 2 exorcistas de Loudoun morreram logo após o término dos seus trabalhos lá, e outros padres atribuíram suas mortes à vingança dos demônios exorcizados. Bishop e Balder não acreditavam que poderiam se transformar em um Surin, não porque temiam um destino como o dele ou dos outros exorcistas de Loudoun, mas porque eram homens do século XX, e não do século XVII. Acreditavam profundamente em sua fé e nos ensinamentos da sua religião. Incluídos nesses ensinamentos havia os exorcismos realizados por Jesus e também as palavras dos pais da igreja e de inúmeros santos, todos atestando a possessão e o exorcismo. No entanto, para um padre em 1949, o exorcismo era uma tarefa extraordinariamente rara, porque a possessão já não era, como uma vez fora, uma questão do cotidiano. Desde os primeiros séculos da cristandade, através da Idade Média, até o século XVII, a possessão fora tão comum na Europa que a igreja precisava de uma abundância de exorcistas, a maioria deles leigos. O papel de exorcista era reconhecido como uma ordem menor que podia ser obtido por alguém que não fosse padre. Outras ordens menores incluíam acólitos, que ajudavam os padres durante as missas, hostiários, encarregados de guardar as entradas das igrejas, e leitores, que liam as escrituras e outras passagens durante os cultos. No século XX, os padres tinham coroinhas e zeladores, e os adoradores eram alfabetizados e podiam ler por conta própria. Acólitos, hostiários, leitores e exorcistas eram vestígios de outra era da fé.
Embora possuindo a autoridade para agirem como exorcistas, Bishop e Balder, como quase todos os padres norte-americanos, nunca foram chamados para usar essa autoridade. Agora questões a esse respeito batiam à porta deles. E esse padre Hughes em Maryland? Sim, bem, ele pode ter pedido permissão. Mas nada aconteceu. Até onde Bishop e Balder sabiam, o padre Hughes não tinha realizado um exorcismo. Tudo o que tinham para seguir em frente era o que os pais de Robbie lhes contará. Phyllis e Carl Mannheim podem não ter compreendido completamente o que se dera no Georgetown Hospital em fevereiro. E, o que quer que soubessem, não estavam compartilhando esse conhecimento com os padres recém-chegados. Bishop e Balder debateram o problema. Robbie era um garoto atormentado, prestes, talvez, a se tornar possuído e sofrer o que Surin sofreu. Mas será que Robbie não sofria apenas de uma doença mental? Onde estavam os sinais? Um jovem menino norte-americano que precisava de um exorcismo? Como é possível? Exorcismos pertenciam ao velho mundo. Nunca nos Estados Unidos. Então, Balder encontrou um panfleto que descrevia um exorcismo em Earling, Iowa, em 1928. A mulher que estava possuída, não identificada no panfleto, foi conhecida posteriormente como Mary. Era uma interiorana de 40 anos que, desde a infância, em uma fazenda no seu estado natal, fora de tempos em tempos afligida por vozes demoníacas. Médicos e psiquiatras que a examinaram a declararam mental e fisicamente sã. A decisão de exorcizá-la veio devagar e com certa relutância. As autoridades hesitantes da igreja não estavam ansiosas para dar permissão, mas o pastor de Mary, o padre Joseph Seiger, pressionou o caso e enfim conseguiu a autorização. Em agosto de 1928, Mary foi levada a um convento em segredo. Um frade franciscano de 60 anos, o padre Theophilus Riesinger, amigo de Seiger, foi nomeado exorcista. No dia em que o exorcismo deveria começar, Riesinger mandou que Mary fosse amarrada à cama e contida pelas maiores freiras do convento. Ele vestiu uma sobrepeliz sobre o manto marrom amarrado na cintura com uma corda, passou uma estola roxa em volta do pescoço e andou até o lado da cama de Mary. Enquanto fazia o sinal da cruz acima dela, de acordo com o panfleto, com a velocidade de um raio a possuída se soltou da cama e das mãos das suas guardiãs, seu corpo, cortando o ar, aterrissou muito acima da porta do quarto e se prendeu à parede com um aperto tenaz. Uma força muito grande teve que ser usada para arrastá-la pelos pés e tirá-la de sua posição no alto da parede. Ela soltou um grito que soou como um bando de feras selvagens. Durante o longo exorcismo, de sua boca saíram espuma, saliva e vômito que encheriam um jarro, sim, até mesmo um balde cheio do fedor pútrido. O corpo da mulher, o panfleto dizia, tornou-se tão terrivelmente desfigurado que o contorno normal desapareceu. A cabeça pálida, emaciada e cadavérica, ficou tão vermelha quanto brasas incandescentes. Os olhos se projetaram para fora das cavidades, os lábios incharam até ficarem quase do tamanho de mãos e o corpo magro e fino inchou tanto que o pastor e algumas das irmãs recuaram de medo, achando que a mulher seria rasgada e explodiria em pedaços. O exorcismo prosseguiu, dia após dia. Mary foi alimentada por via intravenosa na maior parte do tempo. Riesinger ficou com a aparência de um cadáver ambulante, uma figura que poderia desmoronar a qualquer momento. Ele falou com os demônios em inglês, alemão e latim, e recebeu respostas em cada idioma. Um demônio se identificou como Judas Iscariotes. Outra voz disse que era o pai de Mary e que evocara os demônios para amaldiçoá-la por ter se recusado a se submeter sexualmente a ele. Por volta das 9 horas no dia 23 de dezembro, com uma explosão súbita, na velocidade de um raio, a mulher possuída se desvencilhou do aperto das suas protetoras e se levantou ereta perante todos na sala. Apenas os calcanhares tocavam a cama. Riesinger abençoou e a rigidez do corpo cedeu e ela caiu, exausta. Então um som penetrante preencheu o quarto fazendo com que todos tremessem violentamente. Vozes gritaram, Beelzebu. Judas. Inferno. Um fedor horrível se espalhou pelo quarto, e Mary berrou, meu Jesus, misericórdia. Louvado seja Jesus Cristo. O relato sobre a possessão e o exorcismo de Mary proporcionava uma leitura fascinante. Contudo, uma mulher se erguendo até o teto? Vômito aos baldes de alguém sendo alimentado por via intravenosa? Havia absurdos vergonhosos no texto, o qual estava repleto de frases piedosas e afirmações crédulas. Jesuítas e franciscanos foram rivais por muito tempo. Um papa franciscano, Clemente XIV, desfez a Companhia de Jesus em 1773. Ela foi restaurada em 1814. Nem Bishop, nem Balder conseguiam se imaginar no lugar do franciscano Riesinger, esticando o pescoço para ver uma endemoniada passar voando por ele. Riesinger tinha morrido, aparentemente de causas naturais, em 1941. Mesmo se estivesse vivo, é improvável que Balder e Bishop o tivessem consultado. Eles não precisavam daquele tipo de testemunho disparatado. Não existe registro disponível da correspondência e das discussões entre a comunidade jesuíta e o arcebispo Ritter a respeito do caso de Robbie. Tudo o que sabemos é que Balder recebeu a permissão do seu superior para escrever uma carta ao arcebispo pedindo que um exorcismo fosse autorizado e um exorcista escolhido. Balder decidirá que não era qualificado para realizar tal ato, sobretudo por não se considerar um homem santo.
Em vez disso, ele apresentou o caso a Ritter. Fez uma breve descrição do que ele e Bishop tinham visto e o que a família relatara. Enquanto Balder e Bishop planejavam a apresentação do caso, eles ficaram afastados da casa de Robbie. Os pais dele contaram aos padres que o colchão chacoalhou e os arranhões continuaram no domingo, na segunda e na terça-feira. Um banquinho, disseram eles, flutuou de um lado da cama do garoto para o outro e a relíquia de Santa Margarida Maria saíra voando do travesseiro no qual fora presa outra vez. Bishop fez as devidas anotações dos relatos em seu diário. Antecipando a autorização de Ritter, Balder começou a pensar em recrutar um exorcista. Ele acreditava que a pessoa deveria ser um teólogo, de preferência um jesuíta. Uma investigação discreta foi feita entre os teólogos da comunidade e da província. 2 chegaram a ser convidados. No entanto, ambos recusaram o pedido de Balder de modo cortês. O padre nunca especificou por que os teólogos o rejeitaram, e Bishop não menciona em seu diário a tentativa de recrutamento por parte de Balder. No entanto, outro jesuíta relembrou, aqueles que recusaram alegaram que não tinham forças. Não foi um caso de ceticismo. Eles apenas não se sentiam capazes. Balder aparentemente fez o pedido formal ao arcebispo na segunda-feira, 14 de março, ou no dia seguinte. Ritter, de acordo com um padre que examinou os arquivos, não delegou o pedido dos jesuítas para nenhum dos seus monsenhores. Ao contrário de O'Boyle em Washington, Ritter fez sua própria pesquisa e tomaria uma decisão sem ajuda de terceiros. Sua primeira reação foi recusar o pedido. Como um prelado modernista que estava ganhando uma reputação na ala mais moderna da igreja, ele temia a repercussão que poderia advir da publicidade em torno de um exorcismo. Poderia ser um revés para a igreja e o faria parecer ridículo perante seus colegas norte-americanos que o viam como um líder capaz de levar a religião a uma nova era ecumênica. Ritter tinha 54 anos e era arcebispo de Indianápolis em 1947 quando o Papa Pio XII o nomeou arcebispo de Saint Louis. Um ano depois, ele ordenou a dessegregação de todas as igrejas e escolas da arquidiocese. Quando os segregacionistas católicos obstinados ameaçaram desafiá-lo, Ritter disse que iria excomungar qualquer um que tentasse impedi-lo. Surpresos, os oponentes desistiram, e a dessegregação foi feita com tranquilidade, como acontecerá na Saint Louis University 3 anos antes. A reação rápida de Ritter contra a segregação serviu como exemplo da sua abordagem agressiva em questões morais. Ele já era um clérigo norte-americano conhecido. Seria nomeado cardeal em 1961 e, no Concílio Vaticano em 1962, lideraria a facção progressista, a qual incluía um bom número de jesuítas. Ritter não gostou do que Balder lhe trouxera. Não se sentiu confortável em expor sua arquidiocese ao tipo de zombaria que viera na esteira do exorcismo em Iowa em 1928. Ele sabia que outros bispos e arcebispos norte-americanos tinham rejeitado solicitações de exorcismos, forçando o suposto endemoniado a se mudar para outra diocese e tentar de novo. Ou a acabar em um hospital para doentes mentais. Ele poderia fazer isso, mas não gostava de passar a bola. Quando substituiu o régio cardeal John J. Glennon como arcebispo de Saint Louis, Ritter foi comparado a Harry Truman, um homem do Missouri que falava de modo direto e disse sobre sua presidência, a bola para por aqui. Ritter administrava sua arquidiocese do mesmo modo que Truman administrava a Casa Branca. Para Ritter, que enxergava além da sua arquidiocese para a própria reputação, para Ritter, que se preocupava com sua universidade, para Bishop e Balder, que estavam à procura de uma rota moderna para um fenômeno antigo, e para todo o clero agora envolvido no caso de Robbie, a questão não era o exorcismo. Era o mal. O trabalho fundamental de todos esses homens era fazer o bem avançar e derrotar o mal. Se o mal estivesse perseguindo Robbie, movendo-se ao longo do caminho típico da infestação obsessão-possessão, então esses homens não tinham de fato escolha. Eles não podiam dar as costas ao menino, pois, se fizessem isso, estariam negando o trabalho das suas vidas, que juraram realizar. A possessão é o cativeiro do mal. Tanto culturas primitivas quanto desenvolvidas de todas as eras acreditaram nela. E todas as culturas que acreditavam em possessão encontraram maneiras de aplacá-la. Para os católicos, essa maneira era o ritual do exorcismo. Ritter agora segurava a chave para esse exorcismo. Como questão de fé, ele precisava acreditar na existência do mal. A crença no diabo, de acordo com alguns teólogos modernistas, não era um dogma que os católicos tinham que aceitar. A Bíblia, em particular o Novo Testamento, declara que Satã existe. Ele é um protagonista em cenas bíblicas, e os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, além dos escritos de Paulo, proclamam sua existência. Visto que os católicos aceitam a Bíblia como sendo de inspiração divina, de acordo com o argumento de teólogos tradicionalistas, o diabo deve ser aceito juntamente com os outros ensinamentos bíblicos. Os modernistas consideram o demônio uma metáfora, e metáforas não são artigos de fé. Se Ritter não acreditasse na existência de Satã, ele poderia, de consciência limpa, rejeitar o pedido e sugerir que Robbie encontrasse a cura através da psiquiatria. Porém, o arcebispo, como um prelado católico, tinha que ao menos professar uma crença na existência do demônio. O que ele precisava defender, no caso de Robbie, era outra questão, a presença do diabo. Teólogos há muito ponderam a questão da presença do diabo dentro de um ser humano, começando com a suposição de que Deus colocou restrições no trabalho de Satã.
Se o diabo pudesse fazer tudo o que quisesse, escreveu Santo Agostinho, não restaria um único ser humano na terra. Ainda assim, mesmo com Deus dificultando o trabalho, a Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Geralmente, o diabo das Escrituras não faz nada além de tentar as pessoas, atraindo-as para cometer atos de maldade. Satã se concentra no corpo fraco enquanto a alma temente a Deus o enfrenta. Como o apóstolo Paulo escreveu a respeito dessa crença, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Porém, vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, assim eu, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Esse ponto de vista ambivalente da condição humana, um corpo moralmente fraco e uma alma lutadora, enquadra o conceito de possessão demoníaca, o derradeiro ataque do diabo ao corpo. A possessão, escreveu um teólogo católico, consiste na presença do demônio dentro do corpo humano, sobre o qual ele tem controle total e despótico. A vítima se torna um instrumento cego de Satã, visto que a pessoa possuída não tem consciência de seus atos durante a captura diabólica, e ainda menos capaz de exercer qualquer controle, ela não é responsável por suas ações, por mais ultrajantes, malévolas ou perversas que sejam. Ritter não tinha nenhum modo conclusivo para provar que Robbie estava possuído ou em perigo iminente de ser possuído. O menino não mostrava nenhum dos sinais tradicionais citados no ritual romano. Portanto, o arcebispo enfrentava um dilema: se o garoto estivesse sofrendo de uma doença mental em vez de possessão demoníaca, o mal não estava envolvido. Um exorcismo não faria bem e poderia até piorar sua condição. No entanto, se de fato fosse uma possessão, então o mal, uma forma terrível do mal, estava presente, e Ritter teria que mandar um padre para arriscar sua alma a fim de salvar a de Robbie. Se o mal fosse reconhecido, o arcebispo não poderia descartar a petição. Era sua obrigação desafiar o mal e lutar contra ele. No entanto, ele lutaria como um general, o exorcista lutaria nas trincheiras. Existe uma hipótese teológica básica sobre o mal: não se aproxime dele. Na catequese, crianças católicas são alertadas a evitar as ocasiões de pecado, os adultos recebem versões mais sofisticadas do mesmo conselho. Um exorcista tem que tocar o mal, respirá-lo, se concentrar nele. Um padre se vê como um ser vivo trabalhando ao lado de Deus. Para agir contra o diabo, um exorcista penetra nas sombras profundas e tateantes do mal. Quando ele aparece, os demônios focam o mal nele. O padre exorcista, apesar de se considerar um agente do bem auxiliado pelo Deus Todo-Poderoso, se vê ao mesmo tempo como um mero humano sendo posto à prova contra um inimigo imponente com longa experiência em perpetrar a maldade. Se um exorcista hesita, duvidando ou temendo enquanto se aventura nas sombras do mal, ele arrisca a própria destruição e talvez a da pessoa a qual fora chamado para salvar. O motivo não oficial, mas discretamente disseminado, dado para o fracasso do exorcismo do padre Hughes foi que ele sofrerá de uma falta de concentração temporária. Ritter pode ter descoberto isso ao fazer perguntas discretas ao seu colega arcebispo em Washington. Ou pode ter pressentido isso com base na própria experiência com padres jovens. Se fosse autorizar um exorcismo, ele não queria que este terminasse com um padre aleijado física ou espiritualmente. Ele queria um exorcismo bem-sucedido e sabia que o sucesso dependia do sacerdote escolhido. Como Balder e Bishop, Ritter procurou o ritual romano as qualidades que um exorcista deve ter. Um padre, quando pretende realizar um exorcismo em pessoas atormentadas pelo diabo, deve ser apropriadamente distinto por sua religiosidade, prudência e integridade na vida. Ele deve realizar este empreendimento devoto com toda a firmeza e a humildade, sendo completamente imune a qualquer engrandecimento humano e dependendo não apenas de si, mas do poder divino. Além disso, o padre deve ter idade madura e ser reverenciado não apenas pelo seu ofício, mas também por suas qualidades morais. Religiosidade, prudência e integridade na vida. Ritter conhecia muitos padres que podiam se qualificar e alguns que não podiam, para o exorcismo. Como Balder, é provável que o arcebispo tenha pensando em chamar um teólogo primeiro. Ele poderia pedir ajuda a um membro do corpo docente em qualquer seminário administrado tanto por jesuítas quanto pela arquidiocese. Poderia escolher um padre da sua própria chancelaria. Poderia pedir a outro bispo ou arcebispo que lhe proporcionasse um exorcista. Em vez disso, Ritter escolheu o padre Balder. Tornou-se um fato conhecido entre os jesuítas que, quando Ritter contou a Balder que ele iria ser o exorcista, o padre disse: de jeito nenhum, ao que o arcebispo respondeu: é todo seu. Capítulo 8. Eu te conjuro. O arcebispo Ritter deu uma ordem a Balder: você deve prometer nunca discutir esse exorcismo com ninguém. O padre concordou de imediato. No entanto, já que descobrira que era muito difícil encontrar qualquer literatura autêntica sobre casos de possessão demoníaca, decidiu por conta própria que o padre Bishop deveria manter um relato detalhado diário sobre os acontecimentos dos dias e das noites anteriores.
Uma razão para isso, disse ele, era que esses escritos seriam de grande ajuda para qualquer um que, no futuro, se visse em uma situação parecida como exorcista. Ao entardecer da quarta-feira, 16 de março, Balder enviou uma mensagem a Walter Aloran, um escolástico de 26 anos que estudava na St. Louis University para obter um mestrado em História. Aloran era um jesuíta há 8 anos e conhecia Balder desde que fora para o Campion Jesuit High, onde o padre era o reitor. Ao longo dos anos, 4 irmãos Aloran tinham estudado em Campion, um internato isolado onde, como Walter Aloran relembrou, estávamos por conta própria, apenas os jesuítas e as crianças. Billy Balder administrava uma boa escola. Ele era muito profissional. Billy apenas tomava por certo que você estava lá para aprender e, se não estivesse, então estaria encrencado. Você devia ser um cavalheiro cristão. Enquanto Aloran frequentava o Campion, ele decidiu se tornar um jesuíta. Balder fora um dos seus modelos. Embora Balder tivesse o dobro da idade de Aloran, uma camaradagem se desenvolvera entre eles, e 5 anos depois, logo após a ordenação de Aloran, os dois se tornariam amigos íntimos. E, assim como Balder, seu modelo, Aloran se tornaria um capelão do exército em combate. Uau, disse o padre, preciso que você me leve a um lugar esta noite. Pode fazer isso? Com frequência, Aloran tinha feito as vezes de motorista para Balder em assuntos da paróquia e visitas a doentes, e concordou em pegá-lo naquela noite. Ele gostava de dirigir para o amigo e, além disso, era esperado que um escolástico jesuíta fizesse o que fosse pedido por um padre. Aloran levou o carro da paróquia até o presbitério por volta das 21 horas. Balder lhe deu o endereço. O homem mais jovem verificou um mapa e começou a seguir para noroeste. Estava concentrado em encontrar placas de sinalização e não prestou muita atenção na conversa que Bishop e Balder travavam em voz baixa. Ele notara que os dois padres usavam batinas e levavam sobrepelizes, e chegou a se perguntar que tipo de visita a um doente precisava de 2 padres de sobrepelizes. Quando Aloran estacionou na frente da casa, Balder se inclinou sobre o banco da frente e disse, entre conosco. O convite o pegou de surpresa. Antes de conseguir fazer alguma pergunta, Balder, parado na calçada em frente ao gramado escuro, disse com tranquilidade a Aloran, vou realizar um exorcismo. Preciso que você segure o menino se necessário. Isso sugere que Balder poderia ter conhecimento sobre o ataque contra o padre Hughes, embora nunca tenha mencionado isso a ninguém, talvez para aliviar as apreensões. Aloran ficou aturdido. Ele sabia o que era um exorcismo, mas apenas como uma abstração teológica, algo que acontecia na Bíblia, não em um subúrbio de St. Louis. Aquela não era hora de fazer perguntas, entretanto. Balder e Bishop já subiam os degraus da varanda da frente. O escolástico os seguiu, pensativo, mas não preocupado. Ele confiava no amigo, mas se perguntava o que ele quis dizer com segurar o menino. Se as coisas ficassem violentas, bem, Aloran jogará futebol americano e era um atleta em boa forma. Balder apresentou Aloran a Robbie, aos seus pais, à tia, ao tio e a Elizabeth, que o jovem jesuíta reconheceu de vista por provavelmente tê-la visto no campus. Eles se reuniram na sala de estar. Balder sorriu para Robbie e começou a falar, com facilidade e confiança, às vezes, se dirigindo para o menino e, às vezes, para os adultos. Ele disse que iria lhe dar um novo tipo de ajuda. Encorajou os ouvintes a perguntarem o que quiserem, mas eles indagaram pouco. O padre os tinha acalmado, preparados para algo que não sabiam nada a respeito. Estas são orações especiais para uma situação como esta, disse ele, afinal. E acho que podemos começar. Robbie lhes desejou boa noite, foi para o andar de cima e se preparou para dormir. Sua mãe esperou alguns minutos e então foi até o quarto do filho. Ela voltou para o patamar da escada e chamou os sacerdotes, dizendo, ele está pronto agora. Balder subiu sozinho e passou algum tempo com Robbie. Como o Bishop relatou mais tarde, o padre ajudou o menino a examinar sua consciência e a fazer um ato de contrição. Não existem relatos de testemunhas oculares desse encontro entre Balder e o garoto, mas ela pode ser imaginada com facilidade. Robbie, você sabe o que é consciência, certo? E depois o menino, com seu jeito hesitante e educado, tentando compreender a palavra e desistindo. Ele estava sonolento. É o que existe dentro de você, uma parte sua que lhe diz o que é certo e o que é errado. Entendeu? Balder recorreu aos seus anos como professor e conselheiro de adolescentes para sondar o coração de Robbie, para ver se um embuste consciente estava por trás de tudo aquilo. Agora, o que quero que você faça, Robbie, é que olhe para sua consciência e se certifique de que não há nada que queria me contar. Qualquer coisa que me contar, Robbie, ficará só entre eu e você. Há muito tempo, prometi a Deus que nunca contaria a ninguém qualquer segredo que alguém me contasse. O garoto pode ter mencionado algumas mentiras sem importância, algumas vezes em que foi maleducado com a mãe. Não disse nada que fizesse Balder sentir que aquele era um menino com algum peso na consciência. Agora vou pedir que você repita depois de mim o que os católicos chamam de ato de contrição. Isso é apenas uma maneira de dizer a Deus que sente muito pelo que fez e que nunca fará de novo. O jesuíta começou o ato de contrição, frase por frase, pausando para que Robbie repetisse as palavras.
pai, perdoai-me, porque pequei. Balder agora se convencera de que lidava com um garoto que estava perturbado e que não fingia nada daquilo. A calma sessão com Robbie não forneceu ao padre nenhuma evidência nova de que o menino estivesse possuído. No entanto, ele agora acreditava, conscientemente, que estava fazendo bem ao realizar um exorcismo. Disse a Robbie que voltaria em breve e traria os amigos junto. No andar de baixo, Balder se enfiou na rígida sobrepeliz engomada. Bishop fez o mesmo. Cada um pegou uma estola roxa no bolso, desenrolou-a, beijou-a e a passou em volta do pescoço. Depois, cada padre colocou seu barrete. A Lora usava vestimenta formal de escolástico, terno preto, colarinho romano e um colete social preto. Balder e Bishop tinham um exemplar de O Ritual Romano cada, um livro com mais de 400 páginas, com bordas douradas e encadernação preta. Balder também levava uma garrafinha de água benta. Balder tinha estudado com cuidado as 21 instruções específicas do ritual. Elas pareciam bastante lógicas para ele, embora possa ter sorrido com o alerta de não divagar sobre coisas sem sentido, isso ele não faria sob nenhuma circunstância. Outra instrução sugeria que o padre transferisse Robbie para uma igreja ou para algum outro local sagrado ou digno. Ele decidiu não seguir essa sugestão, acreditando que o menino ficaria mais confortável em um ambiente familiar. Balder aceitou o conselho para se ater às palavras do ritual e não tentar nenhuma declaração extemporânea. Aquele não era lugar para homilias. E não iria discutir com os demônios nem tentar barganhar com eles. Pois muitas vezes, dizia o ritual, eles dão respostas enganosas e fazem com que seja difícil entendê-las, para que o exorcista possa se cansar e desistir, ou para que possa parecer que o afligido não esteja de forma alguma possuído pelo demônio. O ritual romano tinha um rito de exorcismo para ambientes e um rito para pessoas. Embora o livro tivesse uma sequência específica de orações para cada um dos ritos, o exorcista tinha certa liberdade. Ao contrário dos sacramentos, para os quais havia fórmulas rigorosas, as decisões sobre o rito do exorcismo dependiam do próprio exorcista, já que apenas ele, em combate com o demônio, poderia decidir qual era a melhor estratégia. As orações do exorcismo para pessoas que estavam possuídas incluíam sugestões para leituras de evangelhos, salmos e outras orações. Todas as leituras estavam em latim. As 3 principais orações de exorcismo eram identificadas pelas palavras em latim no início de cada uma, praecipio, fordeno-te, uma convocação para o espírito imundo. Outra começava, exorcizo-te, eu te conjuro. A terceira começava, adjuro-te, conjuro-te. A Igreja Católica via um exorcismo como uma confrontação direta entre Satã e Cristo, com o padre convocando o poder de Jesus através das orações. O padre Balder rezara a missa, fizera a confissão geral com o padre Kenny e passará a maior parte do dia em oração. Também iniciará um jejum, o que era recomendado pelo ritual. É provável que Bishop, como assistente de Balder, tenha seguido o exemplo. Balder remexeu em sua estola por alguns instantes, assentiu para Bishop e a Lora e começou a subir a escada. Eles entraram no quarto, Balder na frente. Atrás dos sacerdotes foram a mãe de Robbie, a tia e o tio. Balder fez o sinal da cruz e aspergiu água benta na cama. Então, ajoelhou-se ao lado do colchão. Bishop fez o mesmo do outro lado. Os membros da família se ajoelharam junto com os padres. A Lora não sabia o que fazer. Balder gesticulou para que ele se ajoelhasse ao pé da cama. Os olhos do escolástico ficaram na mesma altura do colchão. Ele espiava Robbie através das barras de metal. Balder os guiou ao longo de uma série de orações de fé, esperança, caridade e contrição. Robbie, deitado na cama, se juntou a eles. Então Balder começou a ladainha de todos os santos, Kyrie, eleison, Senhor, tende piedade de nós. Bishop e a Lora responderam, Christe, eleison, Cristo, tende piedade de nós. E o ritmo começou, a invocação feita por Balder e, logo depois, a resposta por Bishop e a Lora. Christe, aude-nos, Cristo, ouvi-nos. Christe, exalde-nos, Cristo, atendei-nos. Sancta Maria, ora pro nobis, Santa Maria, rogai por nós. Ora pro nobis, rogai por nós. Sancta Virgo Virginum, Santa Virgem das Virgens. Ora pro nobis. Sancti Michael, ora pro nobis. Sancti Gabriel, o colchão começou a se mexer. A Lora o viu subir e descer diante dos seus olhos. Ele virou a cabeça, transferindo o olhar arregalado para Balder. Não tem problema, uau, o padre disse em voz baixa. Só continue a rezar. E prosseguiu com a ladainha, sua voz se fortalecendo conforme convocava os santos. Eles eram agrupados por tipos. Primeiro vinham Miguel, Gabriel e Rafael, os arcanjos, os únicos anjos com nomes. Depois todos os inocentes e virgens santos, depois as viúvas e mártires virtuosos, os santos padres, os monges e os ermitões e os fundadores das ordens religiosas, Antônio, Bento, Bernardo, Domingos, Francisco e Inácio. A ladainha invocava uma imagem das falanges de santos indo acudir o garoto, que, de olhos fechados, estava deitado no colchão, o qual parecia se mover ao ritmo da reza. Então a ladainha parou de recitar nomes e passou a recitar apelos a Deus, Rabe omni malo, libera-nos, Domini, de todo o mal, livrai-nos, Senhor.
Ab omni peccato, de todo pecado. Eles continuavam em latim. Robbie ouviu o zumbido e o murmúrio das palavras que soavam como se viessem de outro mundo, de outra época. Ele não conhecia o significado daqueles termos, mas sentia seu alívio e o modo como o envolviam o quarto. Eles continuaram, com Balder dizendo algo e Bishop e Aloran dizendo outra coisa em resposta. Isto era o que as estranhas palavras significavam: livrai-nos, Senhor. Da sua ira, livrai-nos, Senhor. Da morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda a ira, ódio e má vontade, livrai-nos, Senhor. Do espírito da fornicação, livrai-nos, Senhor. Do raio e da tempestade, livrai-nos, Senhor. Do flagelo do terremoto, livrai-nos, Senhor. Da peste, da fome e da guerra, livrai-nos, Senhor. Da morte eterna, livrai-nos, Senhor. A ladainha em latim agora percorria os artigos da fé católica, do mistério da encarnação de Cristo até o dia do julgamento. Robbie podia sentir a mudança nas palavras. O padre que liderava aquela longa oração declamava frases maiores agora. E o outro padre e o jovem de preto mudavam o que estavam dizendo. Ut inimicus sanctae ecclesiae humiliare digneris, que nos digneis a humilhar os inimigos da Santa Igreja. Te rogamos, audi-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Ut omnibus benefactoribus nostri sempiterna bona retribuas, que nos digneis a retribuir, com os bens eternos a todos os nossos benfeitores. Te rogamos, audi-nos. Ut animas nostras, fratrum, propinquorum e benefactorum nostrorum ab eterna damnatione eripias, que livreis da morte eterna nossas almas e as de nossos irmãos, parentes e benfeitores. Te rogamos, audi-nos. E então voltaram para o começo, para as palavras que tinham dado início à ladainha Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Balder fez uma pausa, virou uma página e começou a entoar mais latim. Nr Miniscaris, que ele estava dizendo: perdoai, Senhor, nossas ofensas e as de nossos pais e não nos castigue por nossos pecados. Então, sussurrando as palavras, Balder começou o Pai Nosso. Pater Noster, ele ergueu a voz perto do fim, Ene nos inducas in tentationem, que não nos deixeis cair em tentação. E Bishop e Aloran responderam: sede libera-nos amá-lo, mas livrai-nos do mal. Embora Robbie e a mãe, a tia e o tio dele não conhecessem as palavras em latim, sabiam como o Pai Nosso terminava, e ali estava o motivo de tudo aquilo, livrar-se daquele mal. Balder fez outra pausa e todos mudaram de posição, aliviando os joelhos rígidos. Aquilo estava se prolongando muito. O colchão continuava a chacoalhar. Na noite anterior, Phyllis Manheim relembrou, os tremores se seguiram por 2 horas. Ela se perguntava por que todas aquelas orações não tinham feito com que o colchão parasse. Balder começou o Salmo 53, ainda falando em latim. Ele dizia: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouça minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Porque homens insolentes se levantam contra mim, e violentos procuram a minha vida, de livre vontade te oferecerei sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque tu me livraste de toda a angústia, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém. Salvai o teu servo, a voz de Bishop interveio de repente. Deus meus, seperantem inti, aquele que deposita sua confiança no Senhor, meu Deus. O ritmo mudou, e os padres, lendo de suas cópias do ritual, começaram a falar alternadamente. Esto ei, Domine, tu ris fortitudinis, disse Balder. Então Bishop respondeu em latim, e o que dizia era: sede para ele, ó Senhor, uma torre fortificada. Perante o inimigo. Nenhum poder tenha sobre ele o inimigo. Nenhum mal possa fazer-lhe o filho da iniquidade. Do vosso santuário, Senhor, enviai-lhe o vosso auxílio. E de Sião socorrei-o. Ouça, Senhor, a minha oração. Chegue até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco. E o Espírito contigo. Balder parou mais uma vez. Agora falava devagar e havia uma sensação de força e importância nas palavras em latim. Nesse prelúdio, antes das palavras do exorcismo em si, ele estabeleceu 2 pontos teológicos: a existência de Satã, o anjo caído, com sua legião de seguidores, a vinda de Jesus, o Redentor e Filho de Deus, para livrar o mundo das garras de Satã. Balder disse em latim: ó Deus, cuja natureza é sempre ter misericórdia e perdoar, receba nossa petição, que esse vosso servo, vinculado pela cadeia de seus pecados, possa por vosso doce perdão ser absolvido. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que uma vez enviou o tirano caído e fugitivo às chamas eternas do inferno, quem enviou seu Filho unigênito ao mundo para esmagar o espírito do mal com seu bramido, apressese a nosso pedido de ajuda e arrebata este ser humano, feito em vossa imagem e semelhança, da ruína e das garras do demônio do meio-dia. Infunda terror, ó Senhor, na besta que assola vosso vinhedo.
Conceda aos vossos servos a coragem para lutar bravamente contra esse dragão réprobo, a fim de que ele não despreze aqueles que depositam confiança em vós e a fim de que ele não diga junto com o faraó que uma vez declarou, eu não conheço a Deus, nem libertarei Israel. Deixe que vossa mão poderosa prevaleça sobre ele para afastá-lo de vosso servo, Robert. Aqui Balder fez o sinal da cruz sobre o menino. O colchão tinha interrompido os movimentos. Robbie encarava a luz no teto. As mãos apertavam a coberta. Para que ele não possa mais manter cativo aquele a quem te agradastes fazer a vossa imagem e para redimir através de vosso filho. A voz de Balder ficou mais alta. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo, Deus, pelos séculos dos séculos. Bishop disse com firmeza, Amém. Balder se levantou e se aproximou da cama. Praecipio tibi, gritou, ordeno-te. Robbie gritou. Balder prosseguiu, em um latim ribombante. Praecipio tibi, que cum que é esse, spiritus imundi, e omnibus socis tuis, que ordeno-te, espírito imundo, quem quer que sejas, juntamente com teus aliados que possuíram este servo de Deus, que, pelos mistérios da encarnação, paixão, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Robbie gritou de novo. Sua mãe se levantou, mas algo a manteve afastada. O grito era de dor, não de medo. Robbie se remexeu e afastou a colcha e os cobertores. A camisa do pijama estava aberta. Ao longo da barriga havia 3 vergões avermelhados. Pela descida do Espírito Santo, pela vinda de Nosso Senhor, Robbie se contorceu e gritou outra vez. Após a menção seguinte de Dominus, novos vergões apareceram na sua barriga. E agora o quarto estava tomado por um novo ritmo, cada Dominus, Senhor, sou Deus parecia produzir novos vergões e arranhões. Era como se algo fundo dentro do garoto estivesse tentando cortar a carne dele para fugir. Ele se contorceu para fora do pijama e os arranhões continuaram a aparecer, marcando seu corpo com listras sangrentas em linhas longas e retas. Sob julgamento, tu deves me dizer através de algum sinal teu nome, o dia e a hora de tua partida. Ordeno-te, ademais, a obedecer, ao pé da letra, eu que, embora não seja merecedor, sou um ministro de Deus em Deus. Mais arranhões. Bishop iria descrevê-los precisamente como marcas elevadas acima da superfície da pele, parecidas com gravações. Nem deve se sentir encorajado a fazer mal a esta criatura de Deus em Deus. Agora pequenas linhas reluzindo com sangue apareceram nas pernas, nas coxas, na barriga e nas costas de Robbie. Um arranhão zigue-zagueou ao longo da garganta. Marcas vermelhas surgiram no rosto do garoto que se contorcia de dor. Eram raras as vezes em que Balder tirava os olhos das páginas do ritual. Ele começou a oração do exorcismo novamente. Praecipio tibi, que cum que é esse, spiritus imundi, que agora algo surgia na perna direita de Robbie. Enquanto o padre ordenava outra vez que o demônio se identificasse, vergões avermelhados formaram uma imagem na perna. Era, uma testemunha disse mais tarde, uma imagem do diabo. Os braços estavam erguidos acima da cabeça, relembrou Bishop, e pareciam ter membranas, dando a aparência hedionda de um morcego. Balder seguiu lendo, veu, que sou um ministro de Deus em Deus. De um lado a outro do peito de Robbie as letras Réu e Inferno insurgiram em marcas que pareciam à vista e ao toque como arranhões causados por espinhos. A palavra estava arrumada de modo que, quando o garoto que gritava olhasse para o peito, ele conseguiria lê-la. Havia tanto sangue que Bishop usou seu lenço para limpar o menino. Dicas mihi nomen tuum, diem, eoram exitus tui, cum alico signo, tu deves me dizer através de algum sinal teu nome e o dia e a hora de tua partida. Nesse instante, veio o que pareceu ser o sinal, as letras Goen e R insurgiram na barriga de Robbie e um X que se parecia com uma marca fogo apareceu na sua perna direita. Bishop ponderou. Será que isso queria dizer que o demônio iria embora às 10 horas da manhã seguinte? Ou queria dizer que o diabo ficaria por mais 10 dias? As letras Go estavam na parte inferior do abdômen de Robbie, com o que parecia ser uma terceira letra bem acima dos escassos pelos pubianos. Talvez isso significasse que o diabo partiria através da urina ou do excremento, pensou o padre. Essas eram rotas de saída tradicionais, de acordo com relatos medievais de exorcismos. Robbie relaxou e pareceu adormecer. Bishop contou as marcas no corpo dele metodicamente. Ele perdeu a conta depois de 25, porque algumas marcas formavam aglomerados de riscos e vergões. Balder tinha diversas orações calmantes para escolher entre o primeiro praecípio, o qual ele repetira, e a furiosa oração de exorcismo que se seguia. Dentre as orações que ele agora lia em voz alta, havia uma São Miguel Arcanjo, reverenciado pelos cristãos, desde pelo menos o século IV, como um anjo guerreiro que triunfou sobre Lúcifer. Príncipes gloriosissimi caelestes militiae, Sanctei Michael Archangeli, gloriosíssimo príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate contra os príncipes e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Vem em auxílio dos homens que Deus criou à sua imagem e semelhança e que remiu por alto preço da tirania do demônio, e roga ao Deus da paz que esmague Satã debaixo dos nossos pés, que tenhas o poder de agarrar o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satã, e precipitá-lo acorrentado nos abismos, de sorte que não possa mais seduzir as nações. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, Robbie se remexeu no sono.
Com os olhos fechados com força, murmurando palavras, ele começou a socar a cabeceira da cama. Agarrou o travesseiro e o socou inúmeras vezes. Phyllis Mannheim, agachada em um canto do quarto, não conseguia acreditar no que estava vendo. Posteriormente, a mãe revelou ao padre Bishop que nunca antes ela vira Robbie ficar violento. Ali, como no Georgetown Hospital, o rito do exorcismo pareceu desencadear uma explosão de fúria no garoto. Balder se inclinou sobre o corpo que se debatia e aspergiu água benta. Robbie acordou com um pulo. Bishop mediu a pulsação do menino. Estava normal. Os padres perguntaram o que o garoto estivera sonhando. Robbie disse que estivera lutando contra um demônio vermelho enorme. Ele era pegajoso ao toque e extremamente poderoso. O diabo lutava para impedir que o menino passasse por portões de ferro no topo de um abismo que tinha aproximadamente 60 metros de profundidade e era muito quente. Havia outros demônios inferiores ao redor, mas o oponente de Robbie era o grande diabo vermelho. Contudo, Robbie começara a se sentir tão forte que achava que conseguiria derrotá-lo. Balder e Bishop trocaram olhares. Embora o menino não pudesse ter compreendido as palavras beligerantes da oração de Miguel em latim, ele parecia ter encenado a mensagem no sonho. Balder decidiu retomar o exorcismo, começando agora a oração mais poderosa. Exorcizo-te, imundíssimo spiritus, hominis incurso adversari, omni fantasma, hominis legio, eu te conjuro, espírito imundo, todo o ataque do adversário infernal, toda a legião, grupo e seita diabólica. In nomine Domini nostri Jesu Christi, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Balder se aproximou tanto de Robbie que pôde ver os olhos do menino se movendo sob as pálpebras apertadas. O padre fez o sinal da cruz sobre o possuído, que respirava profundamente. Os braços começaram a se mexer depressa. Ele parecia estar lutando de novo à beira do abismo. Ainda inclinado sobre o garoto, Balder, a voz rouca, mas ainda assim imponente, disse, Eradicare, e fugare abeoque plasma te dei, sai e afasta-te desta criatura de Deus. Balder voltou a fazer o sinal da cruz sobre o garoto e prosseguiu dizendo, Ipsit bi imperat, que te de supernis caelorum inferior a terrae demerge praecept, pois é ele que te ordena, ele que te mandou precipitar-te do alto dos céus ao profundo abismo da terra. A oração prosseguiu enquanto Robbie continuava a se agitar na cama. É ele que te ordena, ele que mandou que os ventos e o mar e a tempestade obedecessem. Assim, preste atenção, Satã, e estremeça, inimigo da fé, inimigo da humanidade. Pois tu eres o arauto da morte e o ladrão da vida, tu eres aquele que se esquiva da justiça e a raiz de todo o mal, o fomentador do vício, sedutor dos homens, traidor das nações, instigador da inveja, fonte de avareza, origem da discórdia, excitador de aflições. Por que demoras e resistes, quando sabes que Cristo, o Senhor, em Christum Dominum, Robbie se agitou com mais violência. Balder sinalizou para Loran dar a volta pela cama e segurar o garoto. O escolástico, um atleta robusto, não conseguiu segurar um menino de 43 quilos. O tio de Robbie segurou um ombro enquanto a Lora agarrou o outro. O garoto gritou para eles, exigindo que o soltassem. Ele lutou contra os dois homens. Balder manteve o ritmo regular da oração. Christum Dominum vias tuas perdere? Que Cristo, o Senhor, coloca teus planos a perder? Mais palavras, mais esforços. Então, enquanto Balder dizia recede ergo in nomine patri, ele passou o polegar direito na testa de Robbie, traçando o sinal da cruz 3 vezes, uma para Deus, o Pai, uma para Deus, o Filho, e uma para Deus, o Espírito Santo. Portanto, retirate, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá lugar ao Espírito Santo, por este sinal da Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e com o Espírito Santo, Deus, pelos séculos dos séculos. Bishop, a voz em sussurro, disse, Amém. Domini, exaudi orationem meum, disse Balder, soando muito cansado, vó Senhor, ouça minha oração. E clamor meus ad venia, respondeu Bishop, chegue até vós o meu clamor. Dominus vobiscum, disse Balder, o Senhor esteja convosco. E com espírito tuo, respondeu Bishop, vi o Espírito contigo. Balder respirou fundo e disse, oremos. E deu início a outra oração. O sacerdote continuou a falar em latim. Isto foi o que ele disse, Deus, Criador e Protetor da humanidade, que formastes a vossa imagem, olhai para este vosso servo, Robert, prostrado pela enganosa sedução diabólica. O antigo adversário, o arqui-inimigo da terra, encobre-o com grande temor. Ele confunde suas faculdades mentais, ele o mantém desorientado ao torná-lo temeroso, ele o segura em um estado de perturbação, já que o inflige com terror interior. Balder olhou do livro para o garoto, onde as palavras da oração estavam evidentes. Robbie agitou os braços, virou a cabeça e, de olhos ainda fechados, cuspiu no rosto de Aloran, virou-se e cuspiu no rosto do tio. Conseguiu soltar um braço, como fizera no Georgetown Hospital, e atacou os homens que tentavam contê-lo. Eles agarraram os braços do menino e o prenderam outra vez. Expulsai, ó Senhor, o poder do diabo, seus artifícios e suas enganações. Permita que o tentador maligno seja lançado longe.
Pelo sinal, Balder traçou uma cruz na testa de Robi, e o menino cuspiu no rosto do padre, de vosso nome, permite que vosso servo seja protegido e defendido tanto em corpo quanto em alma. Mantendo a mão esquerda junto ao rosto como um escudo, Balder fez 3 cruzes sobre a palavra réu no peito marcado do garoto, enquanto dizia, vigiai seu raciocínio, governai suas emoções, trazei alegria a seu coração. Balder se levantou e recuou um passo, continuando, livrai sua alma das tentações do poderoso inimigo. Ó Senhor, enquanto chamamos vosso santo nome, graciosamente permita que o espírito do mal que até então nos aterrorizou fuja agora cheio de terror e parta derrotado. Portanto, permita que este vosso servo ofereça-te com coração firme e mente sincera a recompensa que lhe é devida. Por Jesus Cristo, mais cuspe, mais luta, vosso Filho, nosso Senhor, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo, Deus pelos séculos dos séculos. Bishop proferiu, Amém. Já passava muito da meia-noite. Todos, exceto Robi, estavam extenuados. Balder, em especial, estava exausto. Porém, sua voz não falhou. Havia mais 2 orações longas a serem feitas. Talvez se não hesitasse, se persistisse, o demônio partiria. Talvez as coisas não fossem acontecer como em Loudon, onde o exorcismo se arrastara dia após dia, semana após semana, mês após mês. Ele reuniu as forças de uma maneira quase bíblica. Estava emergindo da fadiga, sentindo sua força se renovar. Ele agora proferiu no que acreditou ser sua voz mais potente, adjuro-te. E o que o padre disse foi, eu te conjuro, velha serpente, pelo juiz dos vivos e dos mortos, pelo teu próprio Criador, pelo Criador do mundo, por ele que tem o poder de te mandar para o inferno, que parta depressa estremecendo, junto com teus seguidores desvairados, deste servo de Deus, Robert, que procura refúgio no seio da Santa Igreja. Eu te conjuro uma vez mais, outra cruz na testa, não pela minha própria fraqueza, mas pelo poder do Espírito Santo, vá-te embora deste servo de Deus, Robert, a quem o Todo-Poderoso formou à sua imagem e semelhança. Renda-te, portanto, renda-te, não a mim, mas ao ministro de Cristo. Pois é o poder de Cristo que te obriga, ele que o subjugou na cruz, estremeça perante seu braço, pois foi ele quem silenciou os gemidos do inferno e guiou as almas para a luz. Tema o corpo do homem, uma cruz sobre aquela palavra réu que atravessava o peito ofegante de Robi, tema a imagem de Deus. Então uma cruz traçada na testa. Não resista, nem se demore em deixar esta pessoa, pois aprazou Cristo fazer sua morada no homem. Que não lhe ocorra desdenhar de meu comando, porque reconheceis em mim um pobre pecador. Ordena-te o próprio Deus. Ao inserir o sinal antes de uma palavra em particular, o ritual romano indicava ao exorcista o momento em que ele devia fazer o sinal da cruz. Depois da ao lado de Ordena-te, Balder cortou o ar com a mão firme. Saliva pingou do seu rosto e atingiu sua mão. Agora, com cada invocação, ele fazia o sinal da cruz no ar, entre os gritos e a respiração dificultosa, entre o choro da mãe de Robi e o cuspe, uma quantidade inacreditável de cuspe. De novo e de novo a mão direita do exorcista cortava o ar enquanto ele dizia, em latim, ordena-te a majestade de Cristo. Ordena-te Deus, o Pai. Ordena-te o Espírito Santo. Ordena-te o mistério da cruz. Ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos. Ordena-te o sangue dos mártires. Ordena-te a lealdade dos confessores. Ordena-te a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Ordena-te o poder dos mistérios da fé cristã. Retirate, portanto, transgressor, retirate, sedutor cheio de mentira e perfídia, criatura vil, dá lugar, monstro, dá lugar a Cristo, no qual não encontraste nenhum vestígio das tuas obras. Pois ele te despojou de teus poderes e devastou teu reino, ele o subjugou e o acorrentou, e explodiu tuas armas de guerra. Ele te lançou dentro da escuridão exterior, onde a ruína é preparada para tu e teus seguidores. Por que resistes com insolência? Por que recusais tão descaradamente? Tu eres culpado perante Deus Todo-Poderoso, cujas leis tu descumpriste. Tu eres culpado perante seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem tu quiseste tentar, a quem tiveste coragem de pregar a cruz, tu eres culpado perante a pois através de tuas lisonjas, tu ofereceste a taça envenenada da morte. Eu te conjuro, portanto, maldito dragão, em nome do Imaculado Cordeiro, que caminhou sobre a áspide e o basilisco e esmagou sob os pés o leão e o dragão, afasta-te deste homem. Balder fez o sinal da cruz na testa de Robi, afasta-te da igreja de Deus. O padre se virou e abençoou os outros no quarto. Estremeça e fuja, enquanto clamamos em nome do Senhor, perante quem o inferno estremece, para quem as santas virtudes e poderes e domínio estão sujeitos, a quem os querubins e serafins louvam com vozes infinitas enquanto cantam, Santo, 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 Senhor Deus de Sabaoth em hebraico para exércitos ou hordas. Ordena-te o verbo que fez a carne. Ordena-te ele que nasceu da Virgem. Ordena-te Jesus de Nazaré. Pois quando zombaste de seus discípulos, ele destruiu e humilhou teu orgulho e mandou afastar-te de um certo homem, e quando ele o expulsou, tu sequer se atreveste a não entrar em uma vara de suínos. E agora enquanto te conjuro em seu nome, afasta-te deste homem que dele foi criado. É difícil que tu resistas. É difícil que tu recalcistres contra os aguilhões.
Pois quanto mais atrasas tua partida, mais pesada tua punição deverá ser, já que não são os homens que tu desprezas, mas ele, o governante dos vivos e dos mortos, ele que julgará os vivos e os mortos e o mundo pelo fogo. Bishop disse Amém, e Robbie ouviu outra vez os dois padres alternarem o conhecido epílogo em latim da oração Domini, exaudi orationem meum. E clamor meus ad et venia. Dominus vobiscum. E cum spiritu tuo. Mais uma vez, Balder disse em voz alta oremos e outra reza em latim foi iniciada. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos profetas e Deus dos apóstolos, Deus dos mártires e Deus das virgens, que tendes poder de dar a vida após a morte e o descanso depois do trabalho, porque não há nem pode haver outro Deus além de vós, Criador do céu e da verdadeiro Rei cujo reino não tem fim. Imploramos da vossa gloriosa majestade que vos digneis a libertar este teu servo dos espíritos imundos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém, completou o Bishop. Balder fez uma pausa e olhou para o pesadelo vivo e contorcido na cama. Sobre o lençol encharcado e amarrotado, Robbie fazia caretas enquanto dormia, se revirando e cuspindo. Ele estava tão forte agora quanto estivera horas atrás. A Laura e o tio de Robbie ainda seguravam o menino, mas estavam ficando cada vez mais fracos. Suor e cuspe molhavam seus rostos e manchavam suas roupas. Phyllis Manheim e sua cunhada estavam abraçadas perto da cabeceira da cama. A mãe já não tinha lágrimas para chorar. As mulheres estavam petrificadas de medo e aflição. Balder olhou de relance para Bishop, cujo rosto também reluzia de suor e saliva. Havia um pingo de sangue na sua sobrepeliz, onde ela entrará em contato com o corpo do garoto. Balder captou o olhar de Bishop e assentiu. Sim, haveria mais. A noite prosseguiria. Balder segurou o ritual na mão esquerda, um dedo marcando a página, e, com a mão direita, pegou a garrafa de água benta. Deu um passo à frente e entornou a água na cabeça de Robbie. O menino despertou, assustado, olhou em volta, sentou-se e voltou a afundar no travesseiro úmido. Disse que o lugar onde estivera era muito, muito quente. Com a voz fraca, pediu água. Phyllis foi até o banheiro próximo e pegou um copo d'água. Quando ela voltou, o garoto dormia de novo e, com uma força surpreendente, lutava mais uma vez. Diversas vezes ao longo da noite, ao final de uma oração, Balder repetia o ritual de verter água benta sobre Robbie. Ambos os padres sentiam que o menino ficava mais calmo quando estava acordado. Algumas vezes a água não o acordou, e Bishop ou Balder lhe davam tapinhas fracos no rosto para despertá-lo. Finalmente, veio a última oração de exorcismo. Eu te conjuro, começou Balder, todo espírito imundo, todo fantasma, todo usurpador de Satã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quem, depois de ser batizado por João, foi guiado ao deserto e te venceu em tua cidadela. Cesse teu ataque contra o homem, a quem ele fez para sua honra e glória a partir do barro de terra. Estremece diante do infeliz, não na condição da fragilidade humana, mas à semelhança do Deus Todo-Poderoso. Renda-te a Deus, pois é Ele quem, no Faraó e seu exército, afogou a ti a tua malícia através de seu servo, Moisés, nas profundezas do mar. Renda-te a Deus, quem, pelo canto dos cânticos santos por parte de Davi, seu fiel servo, te expulsou do coração do rei Saul. Renda-te a Deus, quem te condenou como traidor, Judas Iscariotes. Pois ele te ameaça com o flagelo divino, perante cuja face tu tremeste e gritaste, dizendo, o que devemos fazer contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Vieste aqui antes do tempo para nos torturar? Ele te ameaça com o fogo eterno, ele que no fim dos tempos dirá ao perverso, afasta-te de mim, amaldiçoado, mergulhe no fogo eterno que fora preparado para o diabo e seus anjos. Para tu, ser maligno, e para teus seguidores haverão vermes que nunca perecem. Para tu e teus anjos está pronto um fogo inextinguível, porque tu eres o príncipe do assassinato amaldiçoado, criador da luxúria, líder em sacrilégio, exemplo de vilania, professor da heresia, inventor de toda a obscenidade. Vá-te, maligno, vá-te, amaldiçoado, vá-te com toda a tua falsidade, pois Deus desejou que o homem seja seu templo. Mas por que demoras? Dá honra a Deus, o Pai Todo-Poderoso, perante quem todos se ajoelham. Dá lugar ao Senhor Jesus Cristo, quem pelos homens verteu seu mais precioso sangue. Dá lugar ao Espírito Santo. Balder de repente levantou a voz para gritar. Dissede ergo nunc, vá-te embora, agora. O exorcista levantou a mão uma última vez, cortando o ar com movimentos furiosos em um último e grandioso sinal da cruz. Vá-te embora, sedutor. Teu lugar é na solidão, tua moradia é na serpente. Humilha-te e caia prostrado. Esta questão não tolera atrasos. Pois observe, o Senhor, o governante, vem depressa, e o fogo queimará perante dele e vai à frente e lançará chamas em volta dos seus inimigos. O homem tu podes trair, mas de Deus tu não podes zombar. Ele expulsa-te, de cujos olhos nada é escondido. Por ele tu eres lançado, a cujo poder todos estão sujeitos, por ele tu eres expulso, quem preparou o inferno eterno para tu e teus anjos, de cuja boca saíra uma espada pontiaguda, quem virá para julgar os vivos e os mortos e o mundo. Bishop disse, Amém. De repente, o quarto ficou calmo. Robbie parecia estar dormindo de verdade, livre de pesadelos.
Balder caiu de joelhos e rezou em silêncio por alguns instantes, a cabeça tocando de leve o lençol encharcado. Eram quase 5 horas da manhã. Então, com os olhos fechados apertados, o menino se sentou e começou a cantar. Way down upon the Swanee River, far, far away, seis encantou ele, a voz esganiçada e incrivelmente alta. Ele girou os braços com gestos amplos e largos, fora de sincronia com a música. O garoto gargalhou, as palavras emboladas umas nas outras e ainda agitando os braços em uma tentativa frenética de manter o ritmo, ele se lançou em outra música, Olemen River, that Olemen River, Remus no Sumpin. 7 E os olhos se abriram diversas vezes durante aquele recital insano. Robbie parecia sorrir, e seguia cantando, deturpando as palavras, guinchando a música. Balder, apesar de exausto, começou a rezar de novo. O ritual recomendava inúmeras orações, excertos de evangelhos, salmos, o credo de Atanásio, o qual acrescentou suas palavras sobre dogma a todas as outras palavras de fé e ameaça que marcaram o ritmo daquela noite longa, até amanhã. Bishop, geralmente metódico, mas naquela noite aturdido e esgotado, não registrou quais orações foram feitas. Ele terminou seu registro com esta anotação, por volta das 7h30, adormeceu de modo natural e continuou em paz até às 13 horas do dia 17. Então, fez uma refeição habitual e jogou uma partida de banco imobiliário.